Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar, né, o conteúdo da quarta e última semana do PET, volume 7, né? Nessa semana a gente vai estudar juros compostos, né? Na última semana a gente viu os juros simples, né, que é um juro sempre calculado em cima do capital. No juro composto, né, como vocês podem ver aqui no PET, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente calcula sempre juro em cima de juros. Ou seja, então vamos pensar o seguinte, ó, primeiro período. Então a gente tem aqui um capital e o juro vai ser a taxa vezes esse capital, né? Então a gente tem o seguinte, o montante 1 é o capital mais essa taxa de juros, né, que é o I vezes o capital. Colocando o C aqui em evidência, a gente tem que esse capital, esse montante 1 é igual ao capital que multiplica 1 mais essa taxa, né? Esse aqui a gente colocou em evidência. Se a gente multiplicar aqui, a gente vai ter C vezes 1 vai ter C, e C vezes I, CI, ou IC, né? Que é a mesma coisa. E aí, a gente vai calcular agora no segundo período. Então, o capital, vamos dizer assim, no início, vai ser esse montante 1 que a gente calculou. E a taxa, esse juro, vai ser calculado em cima desse montante. Ou seja, então o montante 2 vai ser o montante 1 mais essa taxa de juros, que é o IM1. Colocando o M1 em evidência, a gente vai ter que M1 que multiplica 1 mais I. Mas quem que é M1? M1 a gente já calculou aqui em cima que vale C que multiplica 1 mais I. Então, esse C que multiplica 1 mais I é o meu M1. E aqui o I mais 1 mais I, que é 1 mais I aqui. Ou seja, 1 mais I vezes 1 mais I, a gente tem 1 mais I ao quadrado, ok? E aí, o montante 3, a gente vai calcular em cima desse montante 2, ou seja, vai ser o montante 2 mais esse juro, que é o I vezes o montante 2. Novamente, colocando M2 em evidência, a gente vai ter M2 que multiplica 1 mais I, o M2 a gente já calculou aqui em cima que é C que multiplica I mais 1 ao quadrado, esse é o M2. E vezes 1 mais I, esses termos são iguais, então fica 1 mais I ao cubo, né? E aí, com isso, a gente tem o seguinte, se a gente quer calcular um MT, né, um período T de tempo, basta a gente fazer o capital vezes 1 mais essa taxa de juros elevada ao tempo, né? Então, essa é a forma que a gente usa para calcular juros compostos, ok? E aí, né, a gente tem o seguinte, a gente pode escrever no sistema de juros compostos que o montante é o capital vezes 1 mais o I vezes elevado ao tempo, né? E o juro é o montante menos o capital, né? Se eu quero saber qual que for o total de juros, é só eu pegar o montante, né, que é após a aplicação, e tirar o capital, que é o valor inicial. E aí eu consigo encontrar o valor dos juros. Então aí vamos para um exemplo. É, um capital de 50 mil foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 4 meses. Após esse período, qual é o valor do montante? Resolva a situação usando o sistema de juros simples e o sistema de juros compostos, né? Então, em juros simples, a gente já viu que a formulinha é o seguinte: o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, o capital 50 mil, né, tá tudo tem uma vírgula aqui que não devia ter, aqui tem um ponto também que não devia ter. 50 mil, né, aqui faltou, não, na verdade é 50 mil, tá certo. Tá 50 mil, tá certo. Vezes 0,02, que é a taxa de juros, né? Porque 2% é 2 dividido por 100, que dá 0,02. Então aqui 50 mil, tá certo. É que essa vírgula aqui eles colocaram confundiu, né? Não precisava ter colocado vírgula 000. 50 mil vezes 0,02, que é os juros, vezes o período, que é 4 meses. E aí a gente chega que os juros vai ser de 4 mil reais
E aí o capital, o montante vai ser o capital mais o juro, que é 50 mil, mais o juro, que é 4 mil. Então o montante vai ser de 54 mil reais, né? Agora, usando o sistema de juros compostos, a taxa 2%, a taxa mesma, né, 0,02%, 2%, que dá 0,02 ao mês. O tempo, 4 meses também. Só que agora o juro vai ser aplicado sobre o juro, né? Então, eu calculo 2% de 50 mil. Aí, no segundo mês, eu vou calcular 2% do aquele valor final do primeiro mês. E assim por diante. Então, substituindo na fórmula aqui o montante, vai ser 50 mil, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 0,02, elevado a 4. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter um montante de 54.121,61 centavos, né? A gente viu que deu um valor mais alto. Portanto, podemos dizer que quando aplica o capital usando o sistema de juros compostos, o valor do montante é maior do que se fosse utilizado o sistema de juros simples, considerando o mesmo capital, a mesma taxa e o mesmo número de períodos maior que 1, né? Então, isso daí acontece porque, como a gente já falou, né, a gente está calculando juro em cima de juro, né, e aí esse valor tende a ser maior, quando esse período é maior que 1. Então, agora a gente tem algumas atividades, eu vou fazer duas aqui para vocês, né, como exemplo, e vocês fazem o restante. Então, por exemplo, número 1. Quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000, a taxa de 1% ao mês, né? Então, essa taxa, primeiro, ela é 1% ao mês. Então, 1%, a gente pode escrever 1 por 100, né? 1 por 100, que é igual a 0,01, né? E aí, o tempo aqui no fim de um semestre a gente tem que transformar esse período em meses. Um semestre é 6 meses. 6 meses. Então a gente tem o seguinte: o montante após esse período vai ser igual a o capital, né, que multiplica 1 mais essa taxa de juros elevado ao tempo, né, que vai ser igual, né, ou seja, esse montante então vai ser igual capital, R$ 6.000. 1 mais a taxa de juros vai ficar 1 mais 0,01 elevado ao tempo, que é 6. Isso vai ser igual a 6.000, que multiplica, somando aqui entre parênteses, vai ter 1,01 elevado a 6. E isso vai ser igual a 6.000 vezes 1,01 elevado a 6, né? Para a gente não perder muito tempo, vou fazer na calculadora aqui. Vou colocar um valor aproximado, certo? Então vai dar aproximadamente 1,0615. Um valor aproximado, né? E aí, multiplicando esse valor, então eu vou ter o seguinte: 1,0615 vezes R$ 6.000. A gente vai ter um valor aproximado aí de 6.369, né? Ou, se a gente quiser fazer um valor mais exato, a gente vai obter um valor aproximado de 6.369,12, na verdade, né? Se a gente fizer um valor mais aproximado.
A gente pode fazer essa potência aqui usando uma calculadora, né? Uma calculadora científica, ok? Para facilitar. Ou faz à mão também, fica a critério de cada um. Só que a mão vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente tem aqui duas casas decimais, como está elevado a sexta potência, eu vou ter um número com 12 casas decimais aqui. Então eu coloquei uma aproximação aqui com 4 casas decimais, né? Mas se a gente for fazer o valor exato, a gente vai ter um número com 12 casas decimais, né? A gente pode fazer a aproximação, né? Se eu quiser colocar mais algarismos aqui, por exemplo, aí eu teria aqui, por exemplo, 2, o 0, né? 1, 5, enfim. Vai dar um número aqui com 12 algarismos, né? Enfim, então um montante após esse período de 6 meses, né, que é um semestre, a uma taxa de 1% ao mês, vai me, vai me render o quê? Um montante de 6.369,12. Só que a pergunta é, quanto receberá de juros, né? E aí, então, para calcular os juros a gente já sabe que é igual ao montante, né, que é o valor final, menos o capital, que é aquele valor investido. Ou seja, os juros aqui nosso vai ser de 6.369 menos 6.000, que é o valor inicial. Ou seja, vai ser 369,12 centavos, né? Então, esse é os juros, ok? E aí eu tenho a questão número 2, que é bem parecido com essa, 3 e a 4. Vou fazer a 4 com vocês também. Então, o Flávio deixou R$ 800 aplicado por 3 anos em um fundo de investimento, que remunera o capital em regime de juro composto. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1%, quanto Carlos tinha ao final desse período? Então, a pergunta é, qual que é o montante de Carlos após esse período? Então, primeira observação, a taxa ela está num período de tempo de meses, né? 1% ao mês. Então, a taxa, que é o I, não vou calcular porque a gente já fez anteriormente, né? A taxa mesma é 0,01 ao mês. O tempo é de 3 anos, né? Só que a gente tem que usar o tempo sempre na mesma unidade de medida que a taxa. Ou seja, eu tenho que pegar esses 3 anos, eu tenho que converter em meses. Ou seja, 3 anos, cada ano tem 12 meses, eu tenho 36 meses, né? 36 meses. Então essa é a sacada aqui para esse exercício, né? Para a gente não confundir. Sempre eu vou usar o tempo de acordo com a taxa. Se a taxa está em 1% ao mês, então o tempo eu vou ter que usar em meses, né? Não posso colocar o tempo como sendo 3, porque aí a unidade aqui é diferente. Um está em meses e o outro está em anos. E aí é só a gente jogando a formulinha lá em cima, né? Então, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Que vai ser igual montante R$ 800, né? R$ 800 vezes 1 mais a taxa que é 0,01 elevado ao tempo que é 36, né? O tempo tem que ser em meses. Isso vai ser igual a 800 vezes 1,01, né, somando linhas parênteses, elevado a 36. Essa potência aqui é muito complicado para a gente resolver à mão, né? Então a gente usa uma calculadora científica para a gente obter o valor aproximado dessa potência. Ou seja, a gente vai ter então que 1,01 elevado a 36 vai dar aproximadamente, né? Vou colocar aqui algumas casas decimais, 1,
4, 3, 0, 7, 68, 7, 8, 4. 7, 8, 4. Então ainda coloquei bastante algarismos aqui, né? 3, 6, 9 algarismos depois da vírgula, né? E aí, resolvendo esse produto, a gente vai obter que o montante vai ser de 800 vezes aquele valor. Vai dar 1.000, aproximadamente 1.400, perdão, 1.144 reais e 62 centavos, né? Esse é um valor aproximado, né? Porque a gente aproximou aqui esse valor, né? Então, na verdade, até ficar 1,4306784 vezes 800, né? 1.144,62 centavos, né? Ou 61, depende. No caso aqui eu fiz um arredondamento, né? Mas uma diferença bem mínima aí, bem pouquinho, de 1 centavo só, ok? Então, R$ 800 aplicado por 3 anos, rendendo 1% ao mês somente, né? Que é uma quantidade, uma taxa baixa, né? Isso dá um capital final de R$ 1.144, né? Ou se a gente quisesse calcular os juros, não pediu aqui, mas se a gente quisesse calcular os juros, é só fazer o montante menos o capital. Ou seja, o juros seria de 800 para 144, seria de 344,62, né? 364,62. É só fazer o capital, o montante, menos o capital, né? E, ou seja, em 3 anos, essa pessoa ganhou, né, R$ 344 de juros, né, com essa aplicação, ok? E aí tem outros exercícios, né, são similares, né, usando a formulinha ali do juros compostos, né, ou do juros simples, que a gente já estudou na semana 3. E com isso a gente encerra o PET volume 7. Okay? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.